Você já deve ter ouvido falar que na guerra o primeiro a morrer é a verdade, né? Pois é, a desinformação e falsas narrativas é tanta que não se pode confiar mais nas notícias que chegam. E sabe quem é o pai da propaganda falsa nas guerras? A Rússia, isso mesmo. O país tem histórico de criar toda uma mentira para enganar seu próprio povo para ter apoio em suas decisões internacionais como guerras e conflitos. Mas a Rússia de hoje não contava com o poder da internet e se vê em um grande impasse de conflito com uma ferramenta que um próprio filho da Rússia criou lá na América. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo que eu te explico tudo isso agora. Recentemente, um tribunal na Rússia multou o Google em 21 bilhões de rublos, cerca de 1,9 bilhão de reais, por falhas na remoção de conteúdo considerado ilegal pelo governo. Isso segundo o órgão regulador de comunicação russo chamado Roskomnadzor. Pois é, na Rússia tem um órgão que fica por conta de regular o que pode e o que não pode sair na mídia do país. A Rússia se opõe à distribuição de conteúdo de plataformas de tecnologia estrangeiras que violam suas restrições. No caso, essas restrições é toda e qualquer coisa que fale ou mostre algo contra o governo. O órgão regulador russo disse que, além do site de busca do Google, o YouTube também estava deliberadamente espalhando informações falsas sobre o conflito na Ucrânia e havia permitido conteúdo que provia visões extremistas e apelos para que crianças participassem de protestos não autorizados. Na Rússia, as penalidades legais para as pessoas que se manifestam contra o conflito na Ucrânia ficaram ainda mais pesadas. Os culpados podem pegar até 15 anos de prisão e muitas pessoas já foram até detidas por causa dessas acusações. O Tribunal Distrital de Moscou aplicou a multa com base nos ganhos da empresa em solo russo. Antes da decisão, o órgão regulador Roskomnadzor havia enviado ao Google 17 notificações exigindo que ele cumprisse a lei russa, mas a gigante da tecnologia Google não cumpriu e não deu demais satisfações. Sendo assim, a medida recente da Rússia foi o confisco da conta bancária da unidade russa do Google, levando a subsidiária que atua no país a pedir proteção contra falência e impossibilitando o pagamento de funcionários e fornecedores. Enfim, depois de tudo isso e dessas ofensivas do governo russo em confiscar as contas bancárias do Google que mantinham um escritório no país, não tinha outra saída a não ser realmente fechar os escritórios e sair da Rússia. Isso foi o que aconteceu também com várias outras empresas de tecnologia. Algumas saíram por viés de boicote à Rússia por causa da guerra, outras por insegurança fiscal e medo desses confiscos, e outras até expulsas do país pelo governo russo, que alegava o fato delas serem empresas americanas não confiáveis. Mas o caso com o Google é diferente, pois depois de tudo isso que ocorreu, o Google e o YouTube ainda continuam funcionando no país, mesmo tendo que fechar os escritórios físicos em território russo. O YouTube é um dos principais serviços do Google e é usado por cerca de 77 milhões de pessoas na Rússia, e é uma das poucas plataformas globais ainda disponível no país. Muitos dos serviços do Google, incluindo buscas, mapas, Gmail e talvez o mais importante deles, o YouTube, continuam disponíveis na Rússia em um momento em que o Facebook, Instagram e Twitter já não estão mais lá. A situação ilustra a difícil posição em que ambos os lados se encontram agora devido ao atual ecossistema de internet russo. É um dilema perigoso proibir de vez esses serviços. A Rússia tentou isolar sua internet do mundo, mas parece reconhecer a possível reação dos cidadãos após banir os serviços mais populares. Eles entenderam que isso poderia gerar uma comoção e insatisfação generalizada na população, que poderia vir a se opor muito contra o governo em uma massa de grande número. E o que a Rússia menos precisa no momento é de um povo ganhando ainda mais motivos para ir contra o governo. Por sua vez, o Google se manifestou contra as ações
ações da Rússia, mas também tem incentivos estratégicos e morais para permanecer no país. Diante disso, o Google parou seu movimento de sair da Rússia completamente e a Rússia parou de forçá-lo a sair. A Rússia, por sua vez, também vê algumas vantagens em manter os serviços do Google, pois o YouTube não é apenas popular no país, mas as autoridades russas também usam a plataforma para divulgar suas próprias mensagens, com canais de mídias estatais atingindo milhões de espectadores dentro e fora do país. A Rússia usa ativamente o YouTube para disseminar propaganda para alcançar as gerações mais jovens que assistem menos à televisão tradicional. Assim, a divulgação online também de programas de TV quanto de formato online mais adaptado tem sido importante para ampliar o alcance de suas narrativas. Pois fora a rede social VK, uma espécie de Facebook russo, e do mecanismo de busca Yandex, não existem alternativas locais comparáveis ao YouTube na Rússia. Bem, tem o RuTube, apoiado pelo governo, mas não conseguiu alcançar o mesmo nível de popularidade do gigante tradicional e original YouTube. A história do Google e da Rússia tem mais coisas em comum do que se pode imaginar. E um desses grandes pontos de ligação é que um dos seus dois fundadores é Sergey Brin. Sergey nasceu em Moscou no começo dos anos 70, então ele não é exatamente russo, mas sim soviético, pois ele nasceu na época do Império e Regime da União Soviética, uma época tensa e ainda de maior controle do Estado sobre as pessoas, para se dizer o mínimo. A família de Sergey conseguiu emigrar para os Estados Unidos quando ele ainda era uma criança, mas ele entendeu bem o que foi o período de maior dificuldade de seus pais na vida, que foi o período vivendo na antiga União Soviética. Hoje, Sergey é uma das 10 pessoas mais ricas do mundo, graças à liberdade e ao livre mercado que a América proporcionou a ele. Então, devido a toda a sua história de vida juntamente com sua família, Sergey hoje se tornou praticamente um rival do governo russo e de Putin, pois com todo esse impasse do Google com a Rússia, o YouTube se tornou o meio de comunicação chamado de o último homem em pé, pois mantém seus serviços acreditando que é melhor do que sair e deixar a população sem voz e sem informação descentralizada. A própria CEO do YouTube emitiu uma nota sobre isso dizendo: "A razão pela qual ainda estamos servindo na Rússia é que acreditamos que isso é importante e de que somos capazes de fornecer notícias independentes para a Rússia. E assim, o cidadão comum da Rússia pode acessar gratuitamente as mesmas informações que você pode acessar em qualquer lugar do mundo, o que acreditamos ser realmente importante para ajudar os cidadãos a saber o que está acontecendo e ter perspectivas do mundo exterior." Mas para não sermos totalmente inocentes, sabemos também que interesses estratégicos e financeiros ajudam a mover essa vontade do Google. Há um claro valor estratégico em manter seus serviços ativos em um país com mais de 100 milhões de internautas e um mercado no qual já se tem uma posição forte. Vários serviços do Google obtiveram uma participação de mercado significativa na Rússia, que a empresa pode querer manter na esperança de que a guerra chegue ao fim juntamente com a suspensão das sanções. Sendo assim, dado o esforço da Rússia para estabelecer a soberania digital, pode ser difícil tentar entrar novamente no mercado por lá. Então o Google não é de todo lado o bonzinho, mas que ele está ajudando a dar uma equilibrada nas falsas narrativas do governo russo, isso ele está. E isso já é algo plausível. Quem diria, hein, que um filho da União Soviética traria tanta dor de cabeça para o governo russo hoje em dia? E você, o que acha dessa posição das empresas de tecnologia diante desses impasses globais? Comente aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui falamos sobre tecnologia, economia, grandes e inspiradoras histórias de sucesso. Eu sou James Silver e esse foi mais um episódio de Incríveis Números. Até mais!